Olha, o que eu vou compartilhar com vocês é algo que a maioria das pessoas nunca acreditaria. E, sinceramente, nem eu mesma acreditaria se não tivesse acontecido diretamente comigo. Um Bigfoot salvou a minha vida nas Cascade Mountains. E não apenas me salvou, mas falou comigo, se comunicou com palavras claras que eu pude entender. E o que aquela criatura me disse sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre tudo o que achamos que sabemos, simplesmente destruiu cada pressuposto que eu já tive sobre a realidade. Meu nome é Rebeca e sou fotógrafa de vida selvagem há 15 anos, especializada em documentar áreas remotas e selvagens. Sou do tipo que se baseia em evidências, no que a minha câmera captura, em provas concretas. Mas depois de passar 3 semanas isolada numa região inóspita, com um ser que a ciência diz não existir, sendo cuidada e trazida de volta da beira da morte, por mãos que não eram humanas, eu tive que reconstruir todo o meu entendimento do que é real e do que não é. Tudo começou durante uma expedição solo no início de outubro. As montanhas estavam exibindo seu espetáculo anual, os bordos assumindo tons brilhantes de laranja e carmesim, enquanto as sempre-vivas se mantinham escuras e antigas contra a paisagem em mudança. Há uma qualidade no ar naquela época do ano que é difícil de descrever, cortante e limpa, carregando o cheiro de folhas em decomposição e do inverno que se aproxima. Eu estava no 4º dia de uma viagem de 10, documentando os padrões de migração de alces por um vale particularmente remoto que poucas pessoas visitam. O terreno naquela região é implacável, cheio de inclinações íngremes, cobertas de pedras soltas, cumes estreitos com quedas de ambos os lados e travessias de riachos que podem ir da altura do tornozelo à do peito, dependendo das chuvas recentes. Eu estava caminhando desde antes do amanhecer naquela manhã, tentando chegar a um prado específico onde tinha visto alces se reunindo durante uma expedição anterior. A rota exigia atravessar uma série de afloramentos rochosos, e eu me movia com cuidado, testando cada ponto de apoio antes de colocar meu peso. Minha mochila de câmera estava pesada nas costas, provavelmente mais pesada do que deveria. Mas eu havia trazido lentes e equipamentos extras porque a luz naquele vale durante o outono é algo especial. Aquele tipo de qualidade dourada que faz cada foto parecer uma pintura. Eu estava a cerca de 2/3 do caminho em uma sessão particularmente complicada quando cometi o erro que quase me matou. Havia uma rocha de aparência plana que parecia estável e pisei nela sem testá-la primeiro. No momento em que todo o meu peso pousou, a rocha se moveu, deslizando debaixo de mim como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Meu tornozelo torceu bruscamente para a direita e, de repente, eu estava caindo, rolando por uma encosta que parecia não ter fim. Agarrei-me a arbustos e rochas enquanto caía, mas nada me segurou. Minha bolsa de equipamentos estava desequilibrando meu corpo, tornando cada giro mais violento que o anterior. A queda terminou abruptamente quando bati em um rochedo no fundo de um pequeno desfiladeiro. Ouvi algo estalar, senti uma explosão de dor na minha perna esquerda tão intensa que minha visão ficou completamente branca. Fiquei ali, ofegante, incapaz de processar qualquer coisa, exceto a agonia que irradiava da parte inferior do meu corpo. Quando o choque inicial diminuiu o suficiente para eu pensar, tentei avaliar minha situação. Minha perna esquerda estava claramente quebrada, o osso havia se partido na metade do caminho entre o joelho e o tornozelo, e eu podia ver o ângulo anormal mesmo através da calça. Meu tornozelo direito estava inchando rapidamente, provavelmente uma torção grave, talvez fraturado também. Eu havia caído em um desfiladeiro estreito, talvez uns 4 ou 5 metros abaixo da travessia que tentava fazer, com paredes de rocha íngremes de ambos os lados e um pequeno riacho correndo no fundo.
Consegui tirar meu telefone via satélite do bolso do colete, mas a tela estava rachada, o aparelho completamente morto pelo impacto. Meu rádio reserva estava na minha mochila, que se rasgou durante a queda, espalhando seu conteúdo pelas rochas. Eu podia ver o rádio a uns 6 metros de distância, preso entre 2 rochedos. 6 metros poderiam muito bem ser 6 quilômetros na minha condição. Mover minha perna esquerda, mesmo que ligeiramente, causava ondas de dor que me deixavam enjoada. Meu tornozelo direito não suportava peso algum. Eu estava presa no fundo de um desfiladeiro em uma das seções mais remotas das Cascades, sem como pedir ajuda e sem como me mover. A primeira coisa que fiz foi tentar me acalmar e pensar logicamente. O pânico me mataria mais rápido que meus ferimentos. Fiz um balanço do que tinha ao meu alcance. Minha mochila de câmera permaneceu presa a mim, o que significava que eu tinha algumas barras de proteína, uma pequena garrafa de água e meu kit de primeiros socorros de emergência. Não era muito, mas era alguma coisa. Arrastei-me em direção ao riacho, usando meus braços para puxar meu corpo pelo chão rochoso, mantendo minhas pernas o mais imóveis possível. Cada movimento era uma agonia, mas eu precisava de água e precisava limpar os cortes e arranhões que acumulei durante a queda. Levei provavelmente 45 minutos para percorrer os 3 metros até o riacho. Quando cheguei, tremia de dor e exaustão. Enchi minha garrafa de água e bebi profundamente. Depois usei um pouco da água para lavar o sangue das minhas mãos e do rosto. Meu kit de primeiros socorros tinha alguns suprimentos básicos, gaze, lenços antissépticos, alguns curativos, analgésicos. Tomei 3 ibuprofens, sabendo que não fariam nem cócegas na dor de uma perna quebrada, mas esperando que ajudassem com a inflamação. O sol estava começando a se pôr atrás da linha do cume e a temperatura no desfiladeiro caía rapidamente. Desfiladeiros nas montanhas perdem calor rápido assim que o sol desaparece. As paredes de rocha, que fornecem sombra durante o dia, se tornam radiadores frios à noite. Eu precisava de abrigo, precisava sair da rocha nua antes de perder muito calor corporal. Havia uma pequena saliência rochosa a uns 4 ou 5 metros rio acima, um lugar onde a parede de rocha se projetava o suficiente para oferecer alguma proteção contra os elementos. Chegar lá parecia impossível, mas ficar onde eu estava significava hipotermia certa. Comecei o processo agonizante de me arrastar rio acima, usando meus braços para puxar meu corpo pelas rochas escorregadias, enquanto tentava manter minha perna quebrada e imobilizada. A dor era constante e avassaladora, uma lança em brasa que subia pela minha perna a cada pequeno movimento. Eu tinha que parar a cada metro para descansar e respirar em meio às ondas de náusea. 2 vezes quase desmaiei, minha visão escurecendo nas bordas antes que eu me forçasse a permanecer consciente por pura força de vontade. Quando alcancei a saliência, já estava quase escuro e eu tremia incontrolavelmente. Consegui me encaixar em uma posição semi-protegida, com as costas contra a parede de rocha e as pernas esticadas à minha frente. Apertei minha jaqueta ao redor do corpo e tentei conservar o calor corporal que me restava. A noite se estendia diante de mim como uma eternidade de sofrimento. Minha perna latejava com uma dor que parecia ter seu próprio ritmo cardíaco. Cada som na escuridão me fazia estremecer, me fazia pensar em ursos ou pumas, predadores que achariam um humano ferido uma refeição fácil. Eu flutuava entre a consciência e a inconsciência, às vezes acordando na escuridão total, às vezes na luz cinzenta do pré-amanhecer. Quando a manhã finalmente chegou, minha situação não havia melhorado. Pelo contrário, estava pior. Minha perna esquerda havia inchado para quase o dobro do seu tamanho normal, a pele esticada e brilhante, quente ao toque mesmo através da calça. Meu tornozelo direito estava roxo e preto de hematomas, e eu não sentia mais os dedos daquele pé. A dor havia se estabelecido em uma queimação constante, pontuada por picos agudos sempre que eu me movia,
mesmo que um pouco. Comi uma barra de proteína e bebi mais água do riacho, tentando manter minhas forças, embora não tivesse apetite. Passei aquele dia tentando encontrar uma maneira de sinalizar por ajuda. Eu tinha um pequeno espelho na minha mochila de câmera e passei horas tentando captar o sol e refleti-lo para o céu, na esperança de que alguma aeronave pudesse estar passando. Nada apareceu. Tentei gritar por ajuda até minha garganta ficar em carne viva, mas o desfiladeiro engolia minha voz, contendo o som entre suas paredes de rocha. Conforme a segunda noite se aproximava, comecei a aceitar que poderia morrer aqui. Meu contato de emergência não esperaria notícias minhas por mais uma semana, e mesmo assim, provavelmente esperaria 1 ou 2 dias antes de dar o alarme. Quando alguém começasse a me procurar, eu provavelmente já estaria morta por exposição ao frio, desidratação ou infecção dos meus ferimentos. Foi na segunda noite que ouvi os passos pela primeira vez. Eles vieram de algum lugar acima do desfiladeiro, pesados e deliberados. Pesados demais para um cervo, rítmicos demais para um urso. Ursos se arrastam e vagueiam. Esses passos tinham um propósito, uma direção. Fiquei deitada no meu pequeno abrigo, mal respirando, ouvindo enquanto o que quer que estivesse lá em cima se movia ao longo da borda do desfiladeiro. Então senti um cheiro, algo forte e selvagem, como uma combinação de almíscar, pinho e algo orgânico que não conseguia identificar. Os passos pararam quase diretamente acima de mim. Eu podia ouvir uma respiração profunda e lenta, a respiração de algo grande. Pressionei-me contra a parede de rocha, meu coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na minha perna quebrada. Então, o som desapareceu, os passos se afastando pela floresta e eu estava sozinha novamente. Eu disse a mim mesma que era um urso. Tinha que ser um urso. O que mais poderia ser nessas montanhas? Mas os passos soaram errados para um urso, firmes demais, medidos demais. E aquele cheiro... Eu já havia encontrado ursos antes durante meu trabalho de fotografia. Conhecia seu cheiro particular e não era aquilo. Era algo completamente diferente. Não dormi muito o resto daquela noite, cada nervo do meu corpo em alerta máximo, apesar da minha exaustão. O terceiro dia trouxe chuva, uma garoa fria e constante, que tornou as rochas escorregadias e encheu o riacho até níveis de correnteza. Minha pequena saliência oferecia alguma proteção, mas ainda assim me molhei. E com a chuva veio uma queda de temperatura que me fez tremer em poucas horas. Minha perna estava piorando, o inchaço se espalhando até o joelho, a pele assumindo um tom avermelhado que indicava infecção. Sem tratamento médico adequado, eu poderia perder a perna, mesmo que sobrevivesse o suficiente para ser resgatada. A infecção poderia se espalhar para a minha corrente sanguínea e me matar de qualquer maneira. Naquela tarde, ouvi os passos novamente. Eles vieram da mesma direção de antes, movendo-se ao longo da borda do desfiladeiro. Mas desta vez, pararam em um ponto diferente, em algum lugar atrás de mim e à esquerda. Virei a cabeça lentamente, tentando ver através da chuva. E foi quando a vi. Ela estava parada na beira do desfiladeiro, talvez a uns 9 metros acima de mim, olhando para baixo. A chuva caía ao seu redor em lençóis, mas ela não parecia notar, parada ali como uma estátua esculpida na própria montanha. Mesmo através da chuva, eu podia ver que ela era enorme, facilmente com 2,5 metros de altura, talvez mais. Seu corpo era coberto por um pelo escuro, um marrom tão profundo que era quase preto, emaranhado e molhado pela chuva. Seus ombros eram impossivelmente largos, seus braços longos e musculosos pendendo além dos joelhos. Mas foi seu rosto que prendeu minha atenção, chato e largo, com uma sobrancelha proeminente sobre olhos que me observavam com uma inteligência inconfundível. Não sei por quanto tempo nos encaramos. O tempo pareceu perder o sentido naquele momento, suspenso entre as batidas do coração.
Ela inclinou a cabeça ligeiramente, me estudando da mesma forma que eu estudaria um pássaro particularmente interessante através da lente da minha câmera. Então ela se virou e desapareceu na chuva e nas árvores, deixando-me sozinha apenas com o som da água caindo. Eu sei o que vi. Apesar da chuva, apesar da dor, apesar de tudo, eu sei o que vi. Era um Bigfoot, como quer que você o chame. Uma criatura que a ciência diz não existir, parada ali, me observando com olhos que continham mais consciência do que qualquer animal que eu já fotografei. Minha mente racional tentou rejeitar, tentou encontrar explicações alternativas, mas não havia nada que se encaixasse. Um urso não fica em pé daquele jeito, não tem aquele rosto, não se move com aquele tipo de graça deliberada. Uma pessoa fantasiada não estaria neste lugar remoto durante uma tempestade. O que eu vi era real. A chuva continuou durante a noite e até a manhã seguinte. Eu estava em péssimo estado então, tremendo constantemente, meus pensamentos se tornando confusos e nebulosos. A infecção na minha perna estava se espalhando, listras vermelhas raivosas subindo além do meu joelho. Eu estava ficando sem água porque o riacho havia se tornado muito lamacento para beber com segurança e minha comida havia acabado. Eu podia sentir meu corpo começando a desligar, os sistemas falhando um por um à medida que os recursos se esgotavam. Devo ter perdido a consciência em algum momento daquela manhã, porque a próxima coisa que me lembro é de acordar com a sensação de estar sendo movida. Braços fortes estavam me levantando, me aninhando contra algo quente e macio. O cheiro era avassalador, aquele mesmo cheiro de almíscar e pinho que eu havia detectado antes, mas agora misturado com algo quase reconfortante, como o cheiro de um casaco de inverno que foi guardado com lascas de cedro. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pareciam impossivelmente pesadas. Eu podia sentir o movimento, um ritmo balançante, como o de ser carregada por alguém andando. Então, a escuridão me levou novamente. Quando acordei em seguida, eu estava em um lugar seco. O som constante da chuva estava abafado, filtrando-se de algum lugar do lado de fora. Eu estava deitada em algo macio, uma espécie de cama, e havia calor por perto, um fogo crepitando em algum lugar à minha esquerda. Abri os olhos lentamente, com medo do que poderia ver, mas também fraca demais para me importar tanto quanto deveria. Eu estava em uma caverna. Esse foi meu primeiro pensamento coerente. As paredes ao meu redor eram de pedra bruta, curvas como o interior de uma cúpula, subindo até um teto a cerca de 3,5 metros de altura. A luz vinha de um pequeno fogo queimando em um buraco perto do centro da caverna. A fumaça subindo em direção a uma abertura natural no teto que servia de chaminé. A cama em que eu estava deitada era, na verdade, uma camada espessa de galhos de pinheiro coberta com algum tipo de grama seca e musgo, surpreendentemente confortável dadas as circunstâncias. Ela estava sentada do outro lado do fogo, me observando. O Bigfoot que eu vira no desfiladeiro, inconfundivelmente o mesmo. À luz do fogo, eu podia vê-la mais claramente agora. Seu rosto era notável, não exatamente humano, mas também não exatamente símio, algo antigo e evoluído além de ambos. Seus olhos refletiam a luz do fogo, escuros e profundos, cheios de uma inteligência que me fez sentir como se ela estivesse lendo meus pensamentos. Seu pelo estava seco agora e eu podia ver que era um rico marrom chocolate com fios prateados ao redor do rosto e descendo por seus braços, sugerindo idade e experiência. Eu deveria estar apavorada. Estava sozinha em uma caverna com uma criatura que provavelmente poderia me despedaçar sem esforço, incapaz de correr, incapaz de lutar, completamente indefesa. Mas algo na maneira como ela me observava, algo no cuidado que claramente fora tomado para me trazer até aqui e me deixar confortável,
fez o medo parecer desnecessário. Quaisquer que fossem suas intenções, não pareciam ser predatórias. Ela deve ter visto que eu estava acordada, porque se moveu então, levantando-se em um movimento fluido que desmentia seu tamanho maciço. Ela atravessou até onde eu estava deitada e se ajoelhou ao meu lado, aproximando o rosto do meu. De perto, eu podia ver cada detalhe. Os pelos finos que cobriam sua pele, as linhas ao redor dos olhos que sugeriam anos de experiência, o leve movimento de suas narinas enquanto ela inalava meu cheiro. Ela estendeu uma mão enorme e tocou minha testa gentilmente, da maneira que uma mãe verificaria a febre de um filho. Seu toque era surpreendentemente macio, sua pele quente e coriácea. Então ela falou. A palavra que saiu de sua boca era áspera e gutural, mas inconfundivelmente uma palavra humana. Ela disse, água. No início, pensei que estava alucinando, que a febre, a dor e a exaustão finalmente haviam quebrado minha mente por completo. Mas então, ela estendeu a mão ao seu lado e pegou algo, uma tigela de madeira cheia de líquido. Ela me ajudou a sentar um pouco, apoiando minha cabeça com uma mão maciça, enquanto segurava a tigela nos meus lábios com a outra. A água era limpa e fria e tinha o gosto da coisa mais doce que eu já bebi. Depois que bebi até me saciar, ela me deitou de volta na cama e se afastou para cuidar do fogo. Fiquei ali, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela havia falado uma única palavra, mais uma palavra. Um Bigfoot olhou para mim, avaliou minhas necessidades e se comunicou usando a linguagem humana. Tudo o que eu pensava saber sobre o mundo, sobre a evolução, sobre as fronteiras entre humano e animal, foi subitamente posto em questão. Nas horas seguintes, flutuei entre a consciência e a inconsciência. Cada vez que acordava, ela estava lá, cuidando do fogo, sentada em silêncio, me observando ou fazendo algo com plantas e ervas que eu não conseguia distinguir. Em algum momento, ela veio examinar minha perna. Ela desenrolou o curativo grosseiro que eu havia feito dias antes e estudou a ferida com o que só posso descrever como interesse clínico. A infecção estava feia. Eu sabia disso sem olhar. Podia sentir o calor irradiando da minha pele. Podia sentir o cheiro adocicado e doentio, que significava que as coisas estavam dando errado. Ela desapareceu por um tempo após aquele exame. Fiquei sozinha na caverna, observando o fogo diminuir, me perguntando se ela havia me abandonado. Mas ela retornou carregando uma braçada de plantas, coisas com folhas, raízes e caules que eu não reconheci. Ela se sentou perto do fogo e começou a processá-las, moendo algumas entre as palmas das mãos, esmagando outras entre rochas, aquecendo outras ainda sobre as chamas, até que se tornassem macias e polpudas. Quando terminou, ela veio até mim com uma espécie de cataplasma, uma pasta feita das plantas que havia coletado. Ela a aplicou na minha perna com uma gentileza surpreendente, cobrindo o pior da infecção com a mistura verde e fria. Ardeu no início, uma sensação de queimação que me fez ofegar, mas depois se tornou calmante, entorpecente, como gelo em uma queimadura de sol. Ela envolveu minha perna em folhas presas com tiras de casca de árvore, criando um curativo mais eficaz do que qualquer coisa que eu conseguira fazer sozinha. Tentei falar então, tentei dizer obrigada, mas minha voz saiu como um grasnido. Ela olhou para mim e vi algo como compreensão em seus olhos. Ela tocou o próprio peito uma vez, um gesto que pareceu significativo de alguma forma. Depois, voltou a cuidar do fogo. Adormeci observando-a trabalhar, me perguntando se estava sonhando, esperando acordar e descobrir que tudo aquilo era real. Dias se passaram naquela caverna. Não sei quantos exatamente, o tempo se tornou fluido e difícil de rastrear. Ela cuidou de mim com uma paciência e dedicação quase maternais. Trazia-me água várias vezes ao dia,
sempre na mesma tigela de madeira que ela mesma deve ter esculpido em algum momento. Trazia-me comida também, a princípio apenas frutas, raízes e nozes, coisas fáceis de comer e digerir. Mais tarde, conforme fui ficando mais forte, ela trouxe carne, pequenos animais que havia caçado e cozinhado no fogo. A carne tinha um gosto forte de caça, mas era nutritiva, e eu comi tudo o que ela me deu sem questionar. Minha perna começou a melhorar quase imediatamente depois que ela começou a tratá-la. As listras vermelhas raivosas desapareceram, o inchaço diminuiu, o calor se dissipou. O que quer que houvesse naquele cataplasma funcionou melhor do que qualquer antibiótico que eu já usei. A infecção recuou e o osso começou a se consolidar. Eu podia senti-lo cicatrizando. Uma estranha sensação de coceira profunda no tecido que significava que as coisas estavam se unindo novamente. Conforme fui ficando mais forte, ela começou a se comunicar mais. Seu vocabulário era limitado, mas crescente, e percebi que ela estava aprendendo tanto quanto ensinando. Ela apontava para as coisas e dizia seus nomes em sua voz áspera: água, fogo, comida, perna, dor, e observava meu rosto para ver se havia acertado. Eu balançava a cabeça afirmativa ou negativamente e ela se ajustava. Às vezes, ela tentava palavras novas, testando-as, vendo como eu reagia. Árvore, rocha, pássaro, dormir. Comecei a ensinar-lhe mais palavras em troca, apontando para as coisas e falando devagar, observando enquanto ela se esforçava para formar os sons com uma boca que não foi projetada para a fala humana. Ela aprendeu rápido, mais rápido do que eu teria pensado ser possível. No que estimei ser cerca de uma semana, ela conseguia comunicar conceitos básicos com razoável precisão. Não frases, ainda não, mas palavras enfileiradas de maneiras que transmitiam significado. Você precisar água, fogo manter quente, perna melhor agora. Mas foi o que ela me ensinou que realmente mudou minha compreensão de tudo. Uma noite, depois de eu estar na caverna por talvez 2 semanas, já forte o suficiente para me sentar sozinha e até mancar alguns passos com uma muleta improvisada que ela havia feito de um galho, ela se sentou à minha frente e começou a conversar de verdade. Não apenas palavras básicas sobre necessidades imediatas, mas ideias, conceitos, verdades que ela queria que eu entendesse. Ela falava devagar, escolhendo as palavras com cuidado, às vezes criando palavras compostas ou usando gestos quando a linguagem falhava. Mas a mensagem chegou claramente, apesar da sintaxe quebrada. Humanos, disse ela, apontando vagamente em uma direção que presumi significar a civilização. Humanos esquecendo. Coisas importantes, coisas antigas. Como viver certo. Perguntei o que ela queria dizer, falando devagar e de forma simples para que ela pudesse entender. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o fogo. Então começou a explicar. E o que ela me contou nas semanas seguintes alterou fundamentalmente minha percepção da humanidade, da natureza, do meu próprio lugar no mundo. Existem mais deles, ela explicou, mais de sua espécie espalhados pelos lugares selvagens do mundo, em florestas profundas, montanhas remotas e vales escondidos. Eles estão aqui há mais tempo que os humanos, disse ela, observando das margens, vendo a civilização humana surgir e se espalhar pela terra. Eles se lembram de quando os humanos eram diferentes, quando vivíamos como parte da floresta e não separados dela. Eles se lembram de quando entendíamos nosso lugar na teia da vida, quando pegávamos apenas o que precisávamos e devolvíamos o que podíamos. Ela me disse que seu povo, se posso chamá-los assim, tem um dever. Eles são cuidadores, guardiões dos lugares selvagens que restam. Eles mantêm o equilíbrio entre as espécies, incentivam a diversidade, protegem os ecossistemas antigos que os humanos modernos, em grande parte, esqueceram que existem.
Eles entendem conexões que nossa ciência está apenas começando a compreender. Relações entre plantas, animais, solo e água que abrangem séculos e criam resiliência contra as mudanças. Perguntei por que eles se escondem, por que não se revelam e tentam nos ajudar a entender. Ela me olhou com aqueles olhos profundos e inteligentes e disse algo que nunca esqueci. Ela disse que há muito tempo, quando os humanos começaram a mudar, a se separar da natureza e reivindicar domínio sobre ela, seu povo tentou se comunicar. Eles tentaram ensinar, guiar, ajudar os humanos a se lembrarem do que estavam perdendo. Mas os humanos tinham medo do que não entendiam. Eles atacaram o que era diferente, destruíram o que não podiam controlar, silenciaram vozes que desafiavam sua crença crescente de que eram mestres do mundo em vez de membros dele. Então, seu povo recuou. Eles se moveram para o interior da natureza selvagem, mais longe dos assentamentos humanos, observando e esperando. Eles esperavam que os humanos acabassem se lembrando por conta própria, que reconhecessem o dano que estavam causando e escolhessem um caminho diferente. Mas o esquecimento apenas se aprofundou, disse ela. Cada geração sabia menos que a anterior. O conhecimento antigo, a compreensão da conexão, do equilíbrio e da responsabilidade, desapareceu até quase sumir por completo. Ela me falou sobre as florestas, sobre como não são apenas coleções de árvores, mas comunidades vivas, redes de relacionamentos e trocas que abrangem montanhas inteiras. As árvores, explicou ela, conversam umas com as outras através de suas raízes, compartilhando nutrientes, informações e avisos. Os animais servem como mensageiros, carregando sementes e distribuindo nutrientes, seus movimentos coreografados por instintos que refletem milênios de evolução. Até a água tem um papel, carregando minerais e micróbios, moldando a terra através da persistência paciente, conectando lugares distantes de maneiras que os humanos raramente consideram. Perguntei a ela como sabia de tudo isso, como seu povo adquiriu tal compreensão. Ela disse que eles aprenderam observando, sendo pacientes, prestando atenção ao longo de gerações. Humanos, disse ela, sempre com pressa. Eles querem entender tudo rapidamente, reduzir a explicações simples, controlar. Mas as verdades profundas do mundo natural não podem ser apressadas. Elas se revelam lentamente ao longo de vidas, de séculos, para aqueles dispostos a observar, esperar e ouvir. Havia uma tristeza em sua voz quando ela falava sobre o que os humanos estão fazendo com a terra. Não raiva, não julgamento, apenas uma profunda dor ao ver algo belo sendo destruído. Ela falou das florestas sendo cortadas, dos rios sendo envenenados, do ar sendo preenchido com coisas que não deveriam estar lá. Ela falou de espécies desaparecendo, tipos inteiros de vida se extinguindo, levando consigo conhecimentos e relações que nunca poderiam ser recuperados. Ela descreveu o equilíbrio sendo rompido, sistemas que funcionaram por milhões de anos de repente, quebrando, porque muitas peças foram removidas. Mas o que mais me impressionou foi que ela não culpava os humanos por essa destruição. Ela via isso como uma espécie de doença coletiva, um esquecimento que se espalhou pela cultura humana como uma praga. Humanos não sabem, disse ela. Esqueceram que são parte de tudo, que o que fazem à terra, fazem a si mesmos. Pensam que estão separados acima, no controle, mas não estão. Estão entrelaçados na mesma teia que todo o resto, e quando rasgam essa teia, rasgam a si mesmos. Passei horas conversando com ela, aprendendo sua maneira de ver o mundo. Ela me ensinou a ouvir a floresta, a ouvir as mensagens nos cantos dos pássaros, nos sons dos insetos e no ranger dos galhos. Ela me mostrou como ler rastros não apenas como sinais da passagem de animais, mas como histórias, narrativas de comportamento, relacionamento e comunidade.
Ela explicou como identificar plantas não apenas por sua aparência, mas por seu papel no ecossistema, como interagiam com outras espécies, o que contribuíam para o todo. Um dia, quando eu estava forte o suficiente, ela me levou para fora da caverna, pela primeira vez desde que me trouxe para lá. Saímos para uma saliência estreita, com vista para um vale que eu não reconheci, uma floresta densa se estendendo em todas as direções, montanhas se erguendo à distância, um rio brilhando prateado bem abaixo. A beleza daquilo me tirou o fôlego. Não apenas o espetáculo visual, mas a sensação de vida, de interconexão, de propósito que parecia emanar de cada árvore, rocha e riacho. Ela ficou ao meu lado, olhando para a mesma vista, e percebi que ela estava vendo algo diferente do que eu via. Onde eu via uma paisagem bonita, ela via uma comunidade, um vasto sistema vivo com inúmeros membros, todos desempenhando seus papéis. Ela apontou coisas que eu teria perdido. Um bosque específico de cedros que abrigava uma família de corujas, um prado abaixo onde os alces se reuniam de manhã cedo, as formas na copa da floresta que revelavam onde os riachos corriam subterrâneos. O vale inteiro, ela explicou, estava conectado, nada existia isoladamente, tudo afetava todo o resto. Voltamos para a caverna enquanto o sol se punha, e ela preparou o jantar enquanto eu ficava sentada observando, tentando absorver tudo o que havia aprendido. Minha perna estava cicatrizando bem, forte o suficiente para que eu pudesse andar curtas distâncias com apenas um leve mancar. Em mais alguns dias, eu sabia, estaria bem o suficiente para partir, para tentar encontrar o caminho de volta à civilização. O pensamento me encheu de emoções complexas, um anseio por casa misturado com a relutância em deixar este lugar de revelação. Naquela noite, ela me disse o que queria que eu fizesse. Disse que havia escolhido me salvar por uma razão, que estivera me observando por vários dias antes do meu acidente, que vira algo em mim que sugeria que eu poderia estar pronta para ouvir a verdade. Nem todos estão prontos, explicou ela. A maioria dos humanos estava profundamente adormecida, muito presa em seu esquecimento para acordar, mesmo quando confrontada com a realidade das coisas. Mas alguns, poucos, eram diferentes. Eles tinham a capacidade de lembrar, de entender, de ajudar outros a começar a jornada de volta ao equilíbrio. Ela queria que eu fosse uma mensageira, não para provar que seu povo existia. Ela enfatizou isso fortemente. Ela não tinha desejo de ser descoberta, de ter humanos invadindo os lugares selvagens em busca de criaturas para capturar, estudar ou explorar. A mensagem não era sobre ela. A mensagem era sobre a relação da humanidade com o mundo natural, sobre a necessidade urgente de lembrar o que foi esquecido antes que fosse tarde demais. Perguntei a ela o que eu deveria dizer às pessoas, como deveria compartilhar essa mensagem. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o fogo. Então ela falou, e suas palavras foram as mais claras que eu já tinha ouvido dela, como se tudo o que ela vinha me ensinando estivesse levando a este momento. Ela disse para dizer aos humanos que eles são parte de um mundo vivo, não separados dele, não acima dele. Diga a eles que o que fazem à terra fazem a si mesmos, que a saúde das florestas, rios e oceanos é a sua própria saúde, não algo separado a ser gerenciado ou explorado, mas uma extensão de seus próprios corpos e espíritos. Diga a eles que cada espécie que desaparece leva consigo algo insubstituível: conhecimento, relações e possibilidades que nunca poderão ser recuperadas. Diga a eles que os lugares selvagens precisam de proteção, não porque são bonitos de se ver ou bons para a recreação, mas porque são essenciais, os pulmões, os rins e o sistema imunológico de um planeta vivo. Diga a eles, disse ela, que ainda há tempo. O dano é severo, mas não completo. Os sistemas estão estressados, mas não quebrados.
A cura é possível se os humanos a escolherem, se um número suficiente deles acordar, lembrar e começar a viver de forma diferente. Diga a eles que têm uma responsabilidade, que sua inteligência e habilidades devem ser usadas para cuidar, não para conquistar, para curar, não para explorar. Diga a eles que não estão sozinhos, acrescentou. Diga que existem outros, inteligências que eles não reconheceram, observando e esperando. Diga que os lugares selvagens ainda têm seus guardiões, seres que se lembram dos velhos costumes e mantêm os antigos equilíbrios. Diga que há ajuda disponível se estiverem dispostos a aceitá-la, orientação se estiverem dispostos a ouvir, esperança se estiverem dispostos a mudar. Ela me olhou com aqueles olhos profundos e sábios. Eu vi séculos de paciência ali, milênios de observação, espera e esperança. Vi tristeza por tudo o que foi perdido e que ainda pode ser perdido. Mas também vi esperança, frágil, mas persistente. A mesma esperança que impulsiona as plantas a crescerem através do concreto, os animais a se adaptarem às condições mutáveis e a vida a persistir contra todas as probabilidades. Perguntei a ela se achava que os humanos ouviriam. Ela disse que não sabia. Disse que os humanos já surpreenderam seu povo antes, às vezes de maneiras terríveis e às vezes de maneiras belas. Humanos têm a capacidade tanto para grande destruição quanto para grande cura, disse ela. Qual capacidade prevalece depende de escolhas, escolhas individuais feitas por milhões de pessoas todos os dias. Cada escolha importa, enfatizou. Cada ato de lembrança, cada gesto em direção ao equilíbrio, cada decisão de pegar menos e dar mais, tudo isso importa. O peso acumulado dessas escolhas determina o futuro. Na manhã seguinte, ela me guiou para fora da caverna e por uma série de trilhas que eu nunca teria encontrado sozinha. Caminhamos durante a maior parte do dia, parando para descansar quando minha perna precisava, compartilhando uma refeição simples de carne seca e frutas. No final da tarde, chegamos a um cume com vista para um vale que eu reconheci. O mesmo vale onde meu carro estava estacionado no início de uma trilha, cerca de 8 quilômetros abaixo. Ela parou na beira das árvores e olhou para mim. E percebi que era ali que nos separaríamos. Eu não queria ir embora, não queria voltar para um mundo que de repente parecia superficial, distraído e adormecido. Mas também entendi que meu propósito agora estava lá fora, não na natureza selvagem, não escondida. Meu propósito era levar sua mensagem para o mundo humano, fazer o que eu pudesse para ajudar as pessoas a se lembrarem. Tentei agradecê-la, mas as palavras pareciam inadequadas. Ela tocou meu rosto gentilmente, sua mão maciça, quase terna, e disse algo que nunca esquecerei. Ela disse: "Você ensinar agora, ajudar humanos lembrar, nós observar, nós esperar, nós ter esperança." Então ela se virou e caminhou de volta para a floresta, desaparecendo nas sombras tão rápida e completamente que, em segundos, eu não conseguia ver nenhum vestígio dela. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para as árvores onde ela havia desaparecido, sentindo o peso do que eu havia vivenciado e do que me fora pedido para fazer. A caminhada até o início da trilha levou o resto da tarde, minha perna em recuperação protestando quando cheguei ao meu carro. Tudo estava como eu havia deixado semanas atrás, coberto de folhas caídas, mas de resto intocado. Dirigi até a cidade mais próxima e entrei no posto dos guardas florestais, e a expressão no rosto do guarda quando me viu me disse exatamente há quanto tempo eu estava desaparecida. Quase 3 semanas, ele disse. 3 semanas desde que eu não havia feito o check-in no tempo esperado. Equipes de busca foram enviadas, vasculharam a área onde eu deveria estar e não encontraram nenhum vestígio. Estavam prestes a desistir, a me declarar como perdida.
Contei-lhes uma versão do que aconteceu, uma versão editada. Disse que caí, quebrei a perna, encontrei abrigo em uma caverna, consegui tratar meus ferimentos com remédios naturais e esperei até estar curado o suficiente para sair caminhando. Eles aceitaram essa explicação, mais ou menos, embora parecessem intrigados com o quão bem minha perna havia cicatrizado, dada a aparente gravidade da fratura. Os raios X do hospital confirmaram que o osso havia sido fraturado e, de alguma forma, se consolidado perfeitamente. Algo que os médicos disseram que deveria ter levado meses de tratamento e fisioterapia. Voltei para minha vida depois disso, mas tudo estava diferente. O mundo que eu dava como certo agora parecia estranho e urgente. Notei coisas que antes me passavam despercebidas. As maneiras como os humanos interagem com a natureza, a destruição casual que mal registramos. Vi a desconexão em todos os lugares, na forma como as pessoas se moviam pelo mundo sem vê-lo, na forma como tratamos animais, plantas e ecossistemas como recursos em vez de parentes. Comecei a mudar a maneira como trabalhava. Minha fotografia sempre foi sobre capturar imagens belas da vida selvagem e da natureza. Mas agora eu entendia que poderia ser algo mais. Poderia ser uma forma de ensinar, uma maneira de ajudar as pessoas a verem o que estavam perdendo, o que poderiam perder se não mudassem. Comecei a incluir mais contexto em minhas apresentações, falando sobre ecossistemas, conexões e relacionamentos, tentando ajudar as pessoas a entenderem que os animais e paisagens em minhas fotos não eram apenas imagens bonitas, mas membros de uma comunidade à qual todos pertencemos. Também comecei a falar mais diretamente sobre conservação, sobre a necessidade urgente de proteger o que resta do mundo selvagem. Dei palestras em escolas e centros comunitários, em conferências e encontros, em qualquer lugar onde as pessoas quisessem ouvir. Falei-lhes sobre as florestas, os rios e os animais, sobre a teia de conexões que sustenta toda a vida, sobre o dano que está sendo feito e a cura que ainda é possível. Nunca mencionei o que realmente aconteceu comigo naquelas montanhas. Nunca falei do Bigfoot, da caverna ou das coisas que ela me ensinou. Como ela disse, a maioria das pessoas não está pronta para essa verdade. Elas a descartariam, a ridicularizariam, a usariam para minar todo o resto que eu estava tentando dizer. Mas a mensagem em si, a verdade central que ela queria que eu compartilhasse, essa eu podia contar. E descobri que as pessoas eram mais receptivas do que eu esperava. Algo está mudando na consciência humana, uma crescente percepção de que não podemos continuar vivendo da maneira como temos vivido, que a Terra tem limites e estamos nos aproximando deles. Mais pessoas estão fazendo perguntas, buscando alternativas, querendo ser parte da solução em vez do problema. As sementes da mudança estão brotando lenta, mas seguramente. Hoje em dia, passo o máximo de tempo que posso na natureza selvagem, não apenas para fotografá-la, mas para ser parte dela, para me lembrar do que aprendi naquela caverna. Desenvolvi uma sensibilidade que não tinha antes, uma capacidade de sentir a floresta ao meu redor de uma maneira mais profunda. Noto coisas que outras pessoas perdem, os sinais sutis de saúde e doença em um ecossistema, as histórias contadas por rastros, fezes e padrões de alimentação, a linguagem de pássaros e insetos que estou aprendendo lentamente a entender. Às vezes, quando estou bem no interior, longe de trilhas e de outros humanos, sinto aquele cheiro, almiscarado e selvagem, pinho e terra e algo unicamente outro. Sei que ela está por perto então, ou um de sua espécie, observando das sombras, verificando a humana que aprendeu a ouvir. Nunca os vejo nessas ocasiões. Eles são muito habilidosos em permanecerem escondidos. Mas sinto a presença deles. E isso é suficiente. Isso me lembra que não estou sozinha neste trabalho, que existem outros fazendo sua parte para manter o equilíbrio.
Mudei toda a minha abordagem de estar no mundo. Vejo tudo de forma diferente agora. Quando caminho por uma floresta, não estou apenas me movendo por uma coleção de árvores. Estou passando por uma comunidade de seres interconectados, cada um desempenhando seu papel em um vasto sistema de troca e apoio. Quando encontro animais, não os vejo como criaturas separadas de mim, mas como parentes, companheiros de viagem neste planeta, membros da mesma família da vida. Quando olho para um rio, um oceano ou uma montanha, não vejo apenas cenário, mas órgãos vitais no corpo da Terra, essenciais para a saúde de todo o resto. Tornei-me o que ela me pediu para me tornar, uma ponte entre o mundo humano e o mundo selvagem. À minha pequena maneira, estou ensinando as pessoas a se lembrarem do que esqueceram, a verem o que negligenciaram, a entenderem o que ignoraram. É um trabalho lento, frustrante às vezes, muitas vezes parecendo fútil diante da destruição que continua ao nosso redor. Mas continuo porque me lembro do que ela me disse, que cada escolha importa, que o peso acumulado de muitas pequenas escolhas determina o futuro. A mensagem que me foi pedido para compartilhar é simples, mas profunda. Não estamos separados da natureza. Somos parte dela, entrelaçados nela, dependentes dela. O que fazemos à terra, fazemos a nós mesmos. A saúde das florestas, rios e oceanos é a nossa própria saúde, não algo separado a ser gerenciado ou explorado. Cada espécie que desaparece leva consigo algo insubstituível. Os lugares selvagens precisam de proteção não porque são bonitos, mas porque são necessários. Temos a responsabilidade de ser cuidadores, não conquistadores, curadores, não exploradores. E ainda há tempo, se um número suficiente de nós acordar, lembrar e escolher de forma diferente. Isso é o que ela queria que eu compartilhasse. Essa é a verdade que aprendi durante aquelas semanas na natureza selvagem, quebrada e indefesa, cuidada por um ser que a ciência diz não existir. Não se trata de provar que o Bigfoot é real, embora ele seja. Não se trata de convencer céticos ou produzir evidências para os cientistas debaterem. Trata-se da mensagem em si, da verdade sobre conexão, equilíbrio e responsabilidade que os humanos precisam desesperadamente se lembrar. Penso nela com frequência, minha professora, minha curadora, minha guia. Penso na paciência que ela demonstrou, cuidando de uma estranha que pertencia a uma espécie que causou tanto dano ao mundo que ela protege. Penso na esperança que ela expressou, frágil, mas persistente, de que os humanos ainda pudessem escolher um caminho diferente. Penso em seu povo, espalhado pelos lugares selvagens, observando e esperando, mantendo os velhos costumes enquanto esperam que nos lembremos dos nossos. Nunca soube o nome dela, se é que seu povo usa nomes da maneira como nós usamos. Nunca soube exatamente onde estive durante aquelas semanas sob seus cuidados. A caverna poderia estar em qualquer lugar daquelas montanhas, escondida em um labirinto de cumes e vales que eu não conseguiria navegar novamente, mesmo que tentasse. É assim que ela quer, eu sei. A sobrevivência de seu povo depende de permanecerem escondidos, de evitarem a descoberta que traria humanos inundando seus últimos refúgios. Mas às vezes, tarde da noite, quando estou deitada na minha barraca sob as estrelas, sinto uma conexão que transcende a distância. Sinto-me ligada a ela de alguma forma, a toda a sua espécie. Parte de uma teia de consciência que abrange os lugares selvagens do mundo. Provavelmente é minha imaginação. Provavelmente apenas a memória do que vivenciei pregando peças na minha mente. Mas parece real. E, de certa forma, é isso que importa. O sentimento de conexão, de pertencer a algo maior que eu mesma, de ter um papel e um propósito na grande teia da vida, foi isso que ela me deu junto com a minha vida. E é o maior presente que já recebi. Nunca contei a ninguém a verdade completa do que aconteceu comigo.
Estou escrevendo este relato sem saber se alguém o lerá ou se quem o ler acreditará. Ela estava certa de que a maioria das pessoas não está pronta. Elas o descartariam como fantasia ou doença mental, focariam em exigir provas em vez de ouvir a mensagem. Mas estou contando agora porque, de alguma forma, parece importante registrar, ter a verdade escrita em algum lugar, mesmo que nunca alcance um grande público. O Bigfoot existe. Eu vi um, fui tocada por um, conversei com um, aprendi com uma inteligência antiga que antecede a civilização humana, que entende coisas sobre o mundo natural que esquecemos ou nunca soubemos. E a verdade que ela queria que eu compartilhasse é mais urgente agora do que nunca, porque estamos ficando sem tempo. A mudança climática está se acelerando. As espécies estão desaparecendo a taxas não vistas desde a morte dos dinossauros. As florestas estão queimando e sendo cortadas. Os oceanos estão se acidificando e se enchendo de plástico. Os sistemas que sustentam toda a vida, incluindo a vida humana, estão sendo levados aos seus limites e além. Se não mudarmos de rumo, e logo, o dano pode se tornar irreversível, as perdas permanentes, o futuro encerrado. Mas a mudança é possível. Eu a vejo acontecendo, lenta, mas seguramente. Mais pessoas estão acordando, lembrando, escolhendo de forma diferente. O movimento ambientalista está crescendo e se aprofundando, indo além das preocupações superficiais com reciclagem e pegadas de carbono, para lidar com a questão fundamental da relação da humanidade com o mundo natural. Povos indígenas ao redor do mundo estão reivindicando seus conhecimentos tradicionais e exigindo que sejam respeitados. Cientistas estão descobrindo o que os povos tradicionais sempre souberam, que tudo na natureza está conectado de maneiras que estamos apenas começando a entender. A maré está começando a virar, ela me disse em um de nossos últimos dias juntas. Lentamente, dolorosamente, mas virando. Passei a acreditar que isso é verdade. Não porque sou otimista por natureza. Na verdade, sou bastante pessimista sobre muitas coisas. Mas porque vi as sementes da mudança brotando, senti a mudança de consciência que está começando a se espalhar pela cultura humana. Algo está mudando. Se mudará rápido o suficiente, profundo o suficiente, amplamente o suficiente para fazer a diferença? Não sei, ninguém sabe, mas a possibilidade está lá e a possibilidade vale a pena lutar. Então, continuo com meu trabalho, ensinando, compartilhando e tentando ajudar as pessoas a verem o que negligenciaram. Protejo o que posso. Falo quando posso, escolho de forma diferente onde posso. Não sou perfeita nisso, ninguém é. Ainda participo do mundo moderno com todos os seus compromissos e contradições. Ainda dirijo um carro, uso eletricidade e consumo recursos que vêm de lugares e processos sobre os quais prefiro não pensar. Mas estou tentando, fazendo minha parte, plantando sementes, e carrego sua mensagem comigo sempre, a verdade que ela queria que eu compartilhasse. Somos parte deste mundo, não separados dele. O que fazemos à terra, fazemos a nós mesmos. Os lugares selvagens precisam de proteção. Fomos feitos para ser cuidadores. Ainda há tempo. Essas verdades simples, se um número suficiente de pessoas as levasse a sério e vivesse por elas, poderiam mudar tudo. Poderiam curar o que foi danificado, restaurar o que foi perdido, criar um futuro que valha a pena. Isso é o que aprendi naquela caverna. Isso é o que ela me deu junto com a minha vida. E todos os dias tento ser digna do presente. Às vezes me pergunto o que aconteceria se seu povo se revelasse, se saísse das sombras e tornasse sua existência inegável. Isso chocaria os humanos a ponto de reconhecerem, de entenderem que o mundo é mais estranho, mais rico e mais misterioso do que nos permitimos acreditar? Isso nos ajudaria a lembrar que não somos a única inteligência neste planeta, não os únicos seres com consciência, propósito e valor.
Mas entendo por que eles permanecem escondidos. Vi como os humanos reagem ao que não entendem, o medo, a hostilidade e o desejo de controlar. Se seu povo se revelasse, eles seriam caçados, capturados, estudados, explorados. Seus últimos refúgios seriam invadidos, seus segredos extraídos, sua liberdade destruída. A própria existência que lhes permitiu servir como guardiões por tanto tempo seria encerrada. Não, esconder-se é a escolha certa, a escolha necessária. Seu presente para o mundo deve permanecer anônimo, não reconhecido, não provado. O que eles oferecem em vez disso é a mensagem, a verdade sobre conexão, equilíbrio e responsabilidade. E eles a oferecem através de mensageiros como eu, humanos comuns, a quem foi concedido um vislumbre por trás do véu e pedido para compartilhar o que viram. Não sei quantos outros existem como eu, pessoas que encontraram sua espécie e foram transformadas por isso. Talvez muitos, talvez poucos. Não nos anunciamos, não formamos clubes ou associações, não comparamos anotações. Apenas fazemos nosso trabalho, espalhando a mensagem à nossa maneira, tentando ajudar os humanos a se lembrarem. Voltei àquelas montanhas muitas vezes, desde minha experiência, caminhando pelas trilhas que conheço e explorando novas. Nunca encontrei a caverna novamente. Nunca a vi ou a qualquer um de sua espécie claramente, mas os sinto às vezes, sinto sua presença observando das árvores e me conforto com isso. Eles ainda estão lá, ainda guardando os lugares selvagens, ainda esperando que os humanos acordem. Sua paciência é imensa, abrangendo gerações e séculos, esperando que nos lembremos do que esquecemos. A parte mais difícil de carregar essa mensagem é saber o quão urgente ela é, sendo incapaz de fazer as pessoas entenderem essa urgência. Cada dia que passa sem mudança suficiente, mais dano é feito. Mais florestas caem, mais espécies desaparecem. Mais carbono se acumula na atmosfera. A janela para evitar uma mudança catastrófica se estreita. E, no entanto, não posso forçar as pessoas a se importarem, não posso fazê-las entender se não estiverem prontas. Tudo o que posso fazer é continuar falando, continuar ensinando, continuar esperando que um número suficiente de pessoas ouça e responda. Ela me disse uma vez que os humanos têm uma escolha, que estamos em um ponto de virada, e a direção que escolhermos determinará tudo. Continuaremos esquecendo, destruindo, nos separando do mundo vivo até que não reste nada que valha a pena? Ou vamos nos lembrar, acordar, voltar ao equilíbrio e assumir nosso lugar adequado como cuidadores desta terra bela e interconectada? Eu fiz minha escolha. Eu escolho lembrar, eu escolho me importar, eu escolho ser parte da cura. E espero com todo o meu ser que um número suficiente de outros humanos faça a mesma escolha antes que seja tarde demais. Enquanto ainda há tempo para restaurar o equilíbrio, enquanto ainda há professores na natureza selvagem dispostos a nos guiar de volta à verdade que esquecemos. Isso é o que ela queria que eu compartilhasse. Isso é o que aprendi durante aquelas semanas na natureza selvagem, quebrada e indefesa, cuidada por uma criatura que não deveria existir, mas existe. Essa é a verdade que estou vivendo agora, todos os dias. E isso mudou tudo. Penso em quem eu era antes daquela queda, antes da caverna, antes dela. Eu era uma boa fotógrafa, respeitada na minha área, apaixonada pela natureza e pela vida selvagem. Mas eu também estava adormecida de maneiras importantes, vivendo a apreciação mecanicamente, sem realmente entender o que estava apreciando. Eu amava a natureza sem reconhecer que era parte dela. Eu valorizava a vida selvagem sem ver que suas vidas e a minha estavam entrelaçadas. Eu fotografava ecossistemas sem compreender que estava fotografando os sistemas que sustentavam minha própria existência. Agora eu vejo de forma diferente. Cada fotografia que tiro é um retrato de família,
uma documentação de parentes com quem compartilho este planeta. Cada paisagem é um autorretrato, em certo sentido, uma imagem do corpo que sustenta meu corpo, da vida que possibilita minha vida. Essa compreensão tornou o meu trabalho melhor, eu acho, mais vivo, mais conectado a algo real. As pessoas respondem às minhas fotografias de forma diferente agora, embora provavelmente não saibam dizer por quê. Há uma qualidade de intimidade nelas que não existia antes, um senso de relacionamento em vez de mera observação. A comunidade científica tem suas próprias maneiras de descobrir o que os povos tradicionais e os guardiões ocultos sabem há muito tempo. A cada ano, novas pesquisas revelam mais sobre a complexidade dos sistemas naturais, a inteligência de seres não humanos, as conexões profundas que unem toda a vida. Os cientistas descobriram que as árvores se comunicam através de redes fúngicas subterrâneas, compartilhando nutrientes e informações por vastas distâncias. Eles descobriram que os animais têm culturas, transmitindo conhecimento através de gerações de maneiras que antes se pensava serem exclusivamente humanas. Eles documentaram a interdependência das espécies nos ecossistemas, mostrando como a remoção de uma espécie pode ter um efeito cascata em todo o sistema. Tudo isso é uma confirmação do que ela me disse, do que seu povo entende há milênios. O método científico está finalmente alcançando a sabedoria antiga, provando através de estudos cuidadosos o que a intuição, a observação e a paciência já haviam revelado. Essa convergência me dá esperança. Sugere que a verdade que ela queria que eu compartilhasse não é apenas espiritual ou mística, é prática e verificável. A interconexão de todas as coisas não é uma crença a ser aceita na fé. É uma realidade que pode ser demonstrada, medida, testada. Não que a dimensão espiritual não seja importante. Há algo em estar em um lugar verdadeiramente selvagem que afeta a alma de maneiras que a ciência luta para capturar. A admiração de estar sob árvores antigas, a paz de ouvir um riacho, a alegria de observar animais em seu elemento. Essas experiências tocam algo profundo em nós. Algo que talvez se lembre de um tempo em que os humanos viviam mais perto da Terra. Essa conexão espiritual com a natureza é parte do que perdemos, parte do que precisa ser recuperado. E não pode ser reduzida a dados ou reproduzida em um laboratório. Ela parecia entender essa natureza dupla da verdade. A maneira como ela tem dimensões práticas e espirituais. Quando falava sobre as florestas, os rios e os animais, ela se movia sem problemas entre o que poderíamos chamar de fatos científicos e o que poderíamos chamar de percepções místicas. Os dois não eram separados para ela, não eram categorias diferentes de conhecimento. Eram apenas aspectos diferentes da mesma realidade. Maneiras diferentes de descrever o mesmo mundo interconectado, vivo e significativo. Tentei levar essa integração para meu próprio trabalho e vida. Quando ensino às pessoas sobre ecossistemas, incluo tanto os fatos mensuráveis quanto as realidades experienciais. Falo sobre teias alimentares e ciclos de nutrientes, mas também falo sobre a sensação de estar em uma floresta saudável, o senso de vitalidade que permeia um lugar verdadeiramente selvagem. Mostro às pessoas dados sobre populações em declínio e perda de habitat, mas também as levo para fora para experimentar o que está sendo perdido, para senti-lo em seus corpos, em vez de apenas entendê-lo em suas mentes. Essa abordagem parece funcionar melhor do que qualquer uma delas sozinha. Fatos puros podem deixar as pessoas frias, indiferentes, desconectadas do que os fatos significam para suas vidas. A experiência pura pode deixar as pessoas sem a estrutura para entender o que estão vivenciando, ou o conhecimento para agir sobre isso.
Mas quando você combina os dois, quando dá às pessoas tantos dados quanto o encontro direto, algo muda. Elas começam a entender não apenas intelectualmente, mas visceralmente que isso importa, que fazem parte disso, que suas escolhas fazem a diferença. Tenho feito este trabalho há vários anos, desde que desci daquelas montanhas. Isso me mudou de maneiras que ainda estou descobrindo. Sou mais paciente do que costumava ser, mais disposta a ter uma visão de longo prazo. Ela me ensinou que a verdadeira mudança acontece lentamente, através de gerações, através de escolhas acumuladas e consciência desperta. Apressar não funciona, forçar não funciona. Você planta sementes, cuida delas e confia no processo. Também sou mais humilde do que costumava ser. Antes, eu achava que entendia muito sobre a natureza porque passei muito tempo fotografando-a. Agora sei que entendo muito pouco, que o mundo natural é muito mais complexo, misterioso e inteligente do que posso compreender. Essa humildade me torna uma observadora melhor e uma professora melhor. Abordo tudo com curiosidade, em vez de certeza, com admiração, em vez de especialização. E estou mais conectada do que costumava ser, não apenas com a natureza, embora essa conexão tenha se aprofundado imensamente, também com outras pessoas, mesmo com aquelas com quem discordo ou não entendo. Vejo agora que todos fazemos parte da mesma teia, todos membros da mesma espécie lutando para encontrar nosso caminho. As pessoas que destroem o meio ambiente não são más, na maioria das vezes. Elas estão adormecidas, desconectadas, presas em sistemas que tornam a destruição fácil e a proteção difícil. O trabalho não é julgá-las, mas ajudá-las a acordar, a facilitar escolhas melhores, a mudar todo o sistema em uma direção mais saudável. Minhas relações com outros ativistas ambientais também mudaram. Antes, muitas vezes me sentia frustrada com pessoas que não viam as coisas como eu. Não agiam com urgência suficiente, não entendiam o que estava em jogo. Agora tenho mais compaixão pela dificuldade do trabalho, mais apreço por cada esforço, por menor que seja. Estamos todos fazendo o que podemos com o que temos. O importante é continuar tentando, continuar se apegando à esperança, mesmo quando parece fútil. Houve momentos difíceis, momentos em que o peso da mensagem pareceu pesado demais, em que a urgência da situação sobrecarregou minha capacidade de paciência. Tive noites em que fiquei acordada me perguntando se algo disso importa, se os humanos algum dia mudarão rápido o suficiente, se o dano se provará irreversível, apesar de tudo o que fazemos. Nesses momentos, lembro-me do rosto dela, de seus olhos, dos séculos de paciência que eles continham. Se ela e sua espécie podem manter a esperança através de gerações, através de milênios, então certamente posso mantê-la através de décadas. Também me lembro do que ela disse sobre pequenas escolhas se acumulando. Cada pessoa que acorda para a realidade da nossa situação importa. Cada escolha de consumir menos, proteger mais, retribuir a terra, importa. Cada semente plantada e cada criança ensinada importa. O futuro não é determinado por forças além do nosso controle. É moldado por bilhões de decisões tomadas por bilhões de pessoas, cada uma contribuindo para a direção geral. Meu trabalho não é garantir um resultado específico. Meu trabalho é fazer minha contribuição, ajudar outros a fazerem as deles e confiar que a acumulação será suficiente. O Bigfoot me disse que seu povo está observando, esperando, tendo esperança. Eles viram os humanos em nosso pior e em nosso melhor. Eles sabem do que somos capazes, da destruição e da cura, do esquecimento e da lembrança. Eles não sabem que caminho seguiremos, ela disse. Ninguém sabe, mas eles estão torcendo por nós, à sua maneira silenciosa e oculta. Eles querem que tenhamos sucesso, que acordemos, que voltemos ao equilíbrio, não apenas pelo bem da terra, embora se importem profundamente com a terra,
também pelo nosso bem, porque eles reconhecem algo em nós que vale a pena salvar, uma centelha de consciência que poderia iluminar o caminho se apenas a deixássemos. Carrego essa fé comigo agora. Fé no potencial humano, mesmo em meio à destruição humana. Não é uma fé ingênua, não é otimismo cego. Vejo claramente como as coisas estão ruins, o quanto piores poderiam ficar, o quão estreito se tornou o caminho para um futuro melhor. Mas também vejo as sementes brotando, a consciência mudando, as possibilidades se abrindo. O futuro é genuinamente incerto, e essa incerteza é aterrorizante, mas também libertadora. Significa que temos agência. Significa que nossas escolhas importam. Significa que a história ainda não está escrita. Quando trabalho com jovens, como faço frequentemente agora através de programas escolares e estágios, fico impressionada com quantos deles já entendem o que minha geração lutou para compreender. Eles cresceram com a mudança climática como uma realidade, com a crise ecológica como pano de fundo de suas vidas. Muitos deles sentem a urgência em seus ossos, o imperativo de mudar. Eles não estão interessados em incrementalismo ou compromisso. Eles querem transformação e estão dispostos a trabalhar por ela. Isso me dá uma enorme esperança. O despertar está se acelerando nos jovens. Eles estão procurando orientação, conhecimento, ferramentas para fazer a mudança acontecer. Eles estão famintos por conexão com a natureza, por experiências que rompam a névoa digital que os cerca. Quando levo grupos de jovens para a natureza selvagem e os ajudo a ver o que eu vejo, sentir o que eu sinto, entender o que eu entendo, posso assistir à transformação acontecer em tempo real. Olhos se abrem, corações se abrem, a consciência muda. Isso, passei a acreditar, é como a maré vira. Não através de vitórias políticas ou soluções tecnológicas, embora isso também importe. Através da consciência, através do despertar, através do peso acumulado de muitas mentes se abrindo para a mesma verdade. Quando um número suficiente de pessoas realmente entender que fazem parte da natureza, em vez de estarem separadas dela, quando um número suficiente de pessoas sentir essa conexão em seus corpos e almas, as escolhas que se seguem naturalmente mudarão para direções mais saudáveis. Você não precisa convencer alguém a proteger o que ama. Eles fazem isso instintivamente. Ela sabia disso, minha professora na caverna. É por isso que a mensagem se concentrou na consciência em vez da política, na lembrança em vez da reforma. Mude a maneira como as pessoas se veem e sua relação com a terra, e os comportamentos se seguirão. O trabalho externo de proteção e restauração importa, mas está a jusante do trabalho interno de despertar e conexão. Ambos são necessários. Ambos estão acontecendo. Ambos precisam acelerar. Penso nela com frequência, minha professora Bigfoot. Pergunto-me onde ela está agora, o que está fazendo, se pensa em mim da mesma forma que penso nela. Pergunto-me se ela viu sinais da mudança sobre a qual conversamos, evidências de que sua esperança e sua paciência estão sendo recompensadas. Pergunto-me se ela sabe que cumpri minha promessa, que estou espalhando a mensagem da melhor maneira que posso, que estou tentando ajudar os humanos a se lembrarem. Gosto de pensar que ela sabe. Gosto de pensar que de qualquer maneira que seu povo rastreie o mundo, através de sentidos e percepções que mal posso imaginar, ela está ciente de que estou fazendo minha parte. Gosto de pensar que ela sente alguma satisfação nisso, alguma validação de que sua escolha de me salvar e me ensinar não foi em vão. Gosto de pensar que fui um bom investimento de seu tempo e energia, que fiz justiça ao presente que ela me deu. Os anos desde minha experiência foram os mais significativos da minha vida. Antes, eu tinha uma carreira que gostava, um trabalho do qual me orgulhava.
Agora tenho um propósito, algo que me faz levantar de manhã e me mantém em movimento nos dias difíceis. Não estou mais apenas tirando fotografias, estou participando de algo maior, um grande despertar que pode ou não ter sucesso, mas que vale tudo o que posso dar. E, apesar de tudo, a mensagem permanece. Simples, profunda, urgente. Somos parte da natureza, não separados dela. O que fazemos à terra, fazemos a nós mesmos. Os lugares selvagens precisam de proteção. Fomos feitos para ser cuidadores. Ainda há tempo. Isso é o que ela queria que eu compartilhasse. Essa é a verdade que aprendi em uma caverna escondida, cuidada por um ser que a ciência diz não existir. E continuarei a compartilhá-la enquanto tiver fôlego, enquanto houver qualquer chance de que ajude, enquanto a memória de seus olhos, profundos, sábios e esperançosos, permanecer comigo. O Bigfoot salvou minha vida, mas mais do que isso, me mostrou para que serve minha vida. E isso é um presente além de qualquer valor, um propósito além de qualquer medida. Então, eu continuo, eu ensino, eu falo, eu compartilho. Protejo o que posso e incentivo outros a fazerem o mesmo. Trabalho com jovens que me dão esperança e com anciãos que me dão sabedoria. Caminho nos lugares selvagens quando posso, sentindo a conexão, sentindo a presença de guardiões que nunca se mostram, mas que sei que estão lá. E tarde da noite, deitada sob as estrelas, envio minha gratidão para a escuridão. Obrigada, professora. Obrigada por me salvar. Obrigada por me mostrar a verdade. Obrigada por acreditar que eu valia a pena. Estou tentando, estou fazendo minha parte, estou plantando sementes. Espero que, onde quer que você esteja, você saiba. Espero que saiba que sua mensagem está se espalhando, lenta, mas seguramente, através de mim e de outros como eu. Espero que saiba que a maré está virando, que os humanos estão começando a se lembrar, que ainda há uma chance. Espero que saiba que sua paciência, sua fé e sua esperança não são em vão. E espero que, de qualquer maneira que sua espécie experimente a esperança, você também esteja esperançosa. Porque há razão para estar. Apesar de tudo, apesar do dano, da perda e da destruição que continuam, apesar da dificuldade de despertar uma espécie adormecida, apesar das chances contra uma transformação que aconteça rápido o suficiente, profundo o suficiente, amplamente o suficiente, há razão para ter esperança, porque a consciência está mudando, porque as sementes estão brotando, porque os jovens estão acordando em massa, porque a verdade sobre conexão, equilíbrio e responsabilidade está chegando a cada vez mais mentes, porque o futuro ainda não está escrito. Há razão para ter esperança. E enquanto houver razão, continuarei carregando sua mensagem. Continuarei tentando ajudar os humanos a se lembrarem. Essa é minha promessa a você, professora. Isso é o que aprendi em sua caverna, quebrada e indefesa, cuidada por suas mãos. Essa é a verdade que estou vivendo agora. E isso mudou tudo. As florestas ainda existem, ou muitas delas. Os rios ainda correm, embora muitos estejam poluídos. Os animais ainda vagueiam, embora seus números estejam diminuídos. A vida persiste neste belo planeta, diversa, resiliente e sempre em busca de equilíbrio. Ainda há algo que vale a pena salvar. Ainda há lugares selvagens que valem a pena proteger. Ainda há seres, vistos e não vistos, fazendo o trabalho de cuidar. E há mais humanos se juntando a eles a cada dia. Mais pessoas acordando, mais pessoas lembrando, mais pessoas escolhendo ser parte da cura. Isso é o que testemunhei nos anos desde que desci daquelas montanhas. Isso é o que ofereço como evidência de que a esperança é justificada. Não certeza, nunca certeza. Mas possibilidade, possibilidade real, tangível, crescente, isso vale tudo. É isso que me faz levantar de manhã.
É isso que me mantém em movimento nos dias mais difíceis. Um Bigfoot salvou minha vida e me mostrou o meu propósito. Sou uma mensageira agora, uma ponte entre mundos, uma voz para aqueles que não podem falar em línguas humanas. Sou imperfeita neste papel, cheia de limitações e contradições. Mas estou tentando, estou fazendo o que posso. E acredito com todo o meu ser que isso importa. Esse é o fim da minha história, ou melhor, é onde minha história continua. Cada dia é um novo capítulo, uma nova oportunidade de compartilhar a mensagem, de ajudar alguém a acordar, de plantar outra semente. A história não termina até que a história maior termine, até que a humanidade tenha feito sua escolha, até que a questão do nosso futuro seja respondida. Não sei qual será essa resposta. Ninguém sabe. Mas sei para o que estou trabalhando. Sei qual escolha quero que façamos. Sei qual futuro estou tentando ajudar a criar. Um futuro onde os humanos se lembrem de seu lugar na teia da vida. Um futuro onde os lugares selvagens sejam protegidos e restaurados. Um futuro onde o cuidado substitua a exploração. Um futuro onde a grande família da vida na Terra prospere junta. Isso é o que ela queria. Isso é o que eu quero, e é para isso que continuarei trabalhando enquanto tiver a chance. Obrigada por ouvir, obrigada por ler, obrigada por ser alguém que pode, de alguma pequena forma, se juntar ao trabalho. A mensagem é simples, somos parte da natureza. O que fazemos à terra, fazemos a nós mesmos. Os lugares selvagens precisam que os protejamos. Fomos feitos para ser cuidadores. Ainda há tempo. Vá para a natureza selvagem quando puder. Sinta a conexão. Lembre-se do que você esqueceu. Deixe que isso te mude. Deixe que isso mude tudo.